Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Guerra Fria e é um tema que não é muito difícil de aprender, tem uma ligação muito grande com a geografia, mas a nossa preocupação aqui mais é a questão histórica. Então nós podemos entender Guerra Fria como um período subsequente, posterior à Segunda Guerra Mundial. Se formos pensar como questão de marca, de data, ela começa em 1946 e vai terminar com a queda do muro em 1991. Agora, a Guerra Fria, na verdade, estava sendo articulada nessa divisão entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial nas conferências que antecederam ao fim da Segunda Guerra. Em 1943, tivemos uma conferência em Teherã, que já imaginava, já falava, já se discutia qual fim teria a Segunda Guerra Mundial, como seria dividido, os territórios entre os vencedores. Em seguida, em 1945, tivemos uma conferência em Yalta, na Rússia, que já falava também de que forma seria dividido a Alemanha e os próprios territórios, e confirmado na conferência de Potsdam, no qual nós vimos ali que as forças se encontraram em Berlim e a divisão que é feita em Berlim fica da seguinte forma: todos os territórios libertados do domínio nazista pela União Soviética, o leste europeu, mais o leste alemão e o leste de Berlim, ficaria sob o domínio, sob a guarda da União Soviética. E todo o território libertado ao ocidente da Europa, ao ocidente alemão, ao ocidente de Berlim, seria, por sua vez, controlado e administrado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra e depois pela França. Logo após essa divisão, nós vamos ver que vai se configurar uma questão ideológica. A questão ideológica colocada aqui é o seguinte: nós não temos mais um conjunto de países que lutaram contra o nazismo, mas nós temos agora um clube de vencedores, no qual um país tem a sua política, a sua economia e sua sociedade baseada em valores do socialismo, que é a União Soviética, e nós temos do outro lado países formados por uma economia liberal, uma política liberal e uma sociedade cujos valores centrais estão ligados ao individualismo, que é o capitalismo. Esses dois grupos, leva o mundo sucessivamente a uma ideia de polarização. E essa polarização leste-oeste, ela se configura com o momento em que o Muro de Berlim é erguido. Se ergue o Muro de Berlim e ali você tem uma separação física entre capitalistas e comunistas. Bom, feito isso, a Europa estava destruída e era necessário, nesse momento, reconstruir essa Europa. De que forma vai ser feito? O lado capitalista, seguindo o plano do banqueiro norte-americano, depois secretário do Tesouro e do Banco Central americano, Marshall, ele vai pensar no investimento de capitais que estavam ali, não que sobrando, mas que era necessário investir do próprio Estados Unidos dentro dos países capitalistas europeus. Esses investimentos vão ser feitos principalmente em infraestrutura, na questão dos empréstimos bancários e também, principalmente, na parte comercial e industrial. Era necessário que o capitalismo voltasse a reagir também na Europa, porque a Europa agora se tornava uma credora dos Estados Unidos. Então, o ato de investir dinheiro não significa criar concorrência, significa multiplicar o dinheiro por outras vias, que é a via do empréstimo, que é a via do dinheiro que gera dinheiro. Do outro lado, o lado comunista, a União Soviética vai fazer todo um auxílio por meio de um programa político. Ela vai auxiliar os países do leste a configurar os seus governos socialistas, tornando-se satélites da própria União Soviética e ajudada, logicamente, mutuamente, até mesmo por questões tecnológicas, econômicas e de apelo ideológico. Então, esse plano soviético vai se chamar Comecon, porque ele vai estar ligado a um conselho de assistência mútua
Comecon. Do outro lado, nós começamos a perceber que também com a saída da crise desses países, nós teremos uma questão fundamental, que é, por sua vez, a abertura, né, de possibilidades de novas guerras. Por quê? De um lado você tem o liberalismo e o capitalismo como formas políticas e econômicas de organização de Estado. E do outro lado nós temos o socialismo como forma política e econômica de organização de Estado. E eles são um antítese do outro, ou seja, um é contrário do outro. Então começa uma disputa entre esses países. Então nós podemos definir a Guerra Fria como uma disputa indireta ou uma guerra indireta entre a União Soviética e Estados Unidos, uma guerra que de fato nunca aconteceu entre os dois, diretamente, mas que indiretamente foi levado para a periferia do mundo, configurando conflitos na África e na Ásia, que estava se descolonizando, saindo daquele momento da dependência imperialista, e nos países que se formaram com a ausência de uma maioria, em que havia, dentro dessas novas nações, disputas entre capitalistas e socialistas, ali estavam as grandes potências financiando um dos lados. Então, é uma guerra indireta entre as potências e diretamente transbordada para a periferia desse mundo. Se nós pensarmos em teorias geográficas e históricas, podemos dizer que o período de Guerra Fria dividiu os países em três mundos. O primeiro mundo, os países capitalistas, o segundo mundo, os países socialistas, e o terceiro mundo, países capitalistas ou socialistas que não estavam alinhados nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Após 60, eles vão se alinhar à China, né, ou os não alinhados, na Conferência de Bandung. Bom, esse é um ponto. Então, o que ocorre? Para defender ambos os lados, ou se defenderem, né, entre eles mesmos, nós vamos ter, por exemplo, no caso específico do lado capitalista, uma organização militar, que é a OTAN, que vai congregar países membros que, logicamente, numa guerra, se juntariam rapidamente para lutar contra a União Soviética. Do outro lado, o lado soviético, é assinado com o mesmo objetivo o Pacto de Varsóvia, a ajuda militar mútua. E esses pactos vai fazer concorrer entre os países uma disputa tecnológica. Nessa disputa tecnológica, o que nós vamos ver transbordar é a disputa bélica. Então, Estados Unidos inventam um tipo de arma nuclear, a União Soviética é logo em seguida. Os americanos fazem um tipo de míssil que alcança uma distância, os soviéticos em seguida. Os Estados Unidos fazem um desfile militar, demonstrando seu poderio militar, a União Soviética também o faz. Então começa um jogo que gera uma incerteza, uma insegurança no mundo. Logo em seguida, essa corrida bélica é acompanhada pela corrida espacial. Então você tem, né, os russos lançam satélite, os americanos também. Os russos colocam um satélite com uma cadela dentro, os americanos já lançam um satélite que poderia ser orbitado por homens. E depois chega até a questão da Lua, do homem à Lua, né, questionado, alguns vendo como filme, outros vendo como realidade, mas o que está sendo colocado aqui são investimentos nas indústrias espaciais de um domínio, né, muito maior do que o próprio planeta. Também nós vamos ver um jogo de espionagem em três níveis. A espionagem industrial, voltada às empresas privadas, principalmente. A espionagem militar, para ver a força bélica de um país e de outro. E a espionagem diplomática, que eram pessoas preparadas para viver em torno de grandes diplomatas, de embaixadores, que desse abertura ao cenário político, e uma vez no cenário político as pessoas conseguissem
compreender orçamento, investimento, movimento militar e por aí vai. Isso tudo vai levar ao surgimento das agências. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a CIA vai fazer todo esse jogo de manutenção de pessoas, por exemplo, que tivessem a possibilidade de invadir o espaço físico soviético e trazer informações. Ou a KGB, no lado específico soviético, treinando pessoas capazes de invadir o espaço físico americano e trazer informações. No geral, o que nós vamos ver são essas disputas. Mas há um transbordamento delas para o terceiro mundo. Primeiro, entre o transbordamento e elas, vai acontecer uma revolução que não era esperada na China, e essa revolução vai implantar um sistema comunista na China, mas um sistema que não vai estar ligado à Rússia. Então vamos iniciar. Na China, havia uma dinastia, a última dinastia chinesa, ela esteve o tempo todo aliada aos exploradores capitalistas ou aos exploradores imperialistas. Essa dinastia foi acusada de entregar a China às mãos dos estrangeiros e não fazer nada para impedir a exploração do povo e até mesmo a súbita leva de riquezas que saía da China. Então vai surgir um grupo nacionalista liderado por um homem chamado Chiang Kai-shek e apoiado por Mao Tse-tung e um grupo de comunistas. Esse grupo, então, de nacionalistas e comunistas acabam derrubando essa família dinástica e implantando uma república na China. Assim que Chiang Kai-shek toma o poder, ele acaba, por sua vez, perseguindo comunistas e fazendo com que se dissipasse esse grupo dentro da China. Ele é acusado de também ajudar e colaborar com os estrangeiros e na invasão japonesa ele vai recorrer novamente à ajuda dos próprios comunistas. Mao Tse-tung, então, reunindo, em resumo, um grande exército, ele marcha sobre Pequim, acaba expulsando Chiang Kai-shek e seus colaboradores capitalistas que fogem para Taiwan, formando uma China capitalista, antiga Formosa, e a China se torna um país comunista. Uma vez no comunismo, o que nós vamos ver em relação a Mao é que ele vai implantar algumas questões. Primeiro, a tentativa de coletivizar as fazendas. Coletivizando as fazendas, não vai haver uma produção de excedente suficiente e a China mergulha numa grande fome. Continuando, ele, para conter qualquer tipo de revolta, ele começa então um programa chamado Grande Salto para Frente, que vai levar a China a um tipo de industrialização forçada. Mas isso não contém as revoltas dos grupos liberais, principalmente estudantes e camadas médias. Logo em seguida, para consolidar todo o poder em relação ao comunismo, ele vai criar a chamada Revolução Cultural, que não tem nada de cultura, mas tem a ver com a tomada de escolas, e nessa tomada ele vai implementar o ensino do comunismo como única doutrina. E a resistência desse início vai ser feita pelos estudantes e marcada em um episódio específico, que vai ser o massacre da Praça da Paz Celestial, quando os estudantes tentando manifestar contra essa revolução culturalista vão ser atropelados e esfolados vivos aí pelos tanques. De lá para cá, o que nós vemos é a implantação do comunismo na China, e a China passa a intervir no mundo, inclusive com a sua versão de comunismo. Um exemplo disso vai ser a Coreia. A Coreia esteve dividida logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas que divisão que ficou nessa Coreia? A Coreia do Norte sob um governo comunista e a Coreia do Sul sob um governo capitalista. Chegado a determinado momento, o governo norte-coreano ele bombardeia a Coreia do Sul, ele tenta unificar a Coreia do Sul sob a bandeira do comunismo. Rapidamente, os americanos enviam para os sul-coreanos armas, munição e dinheiro, para que eles possam também bombardear a Coreia do Norte e iniciar uma guerra das Coreias. A Coreia do Sul vai ser abastecida pela China e pela União Soviética. Depois de algum tempo de guerra, a Coreia tem um saldo de 3,5 milhões de mortos. Não há uma definição, ela continua dividida
E essa divisão da Coreia nos leva aí à seguinte configuração: a Coreia do Norte continua socialista e a Coreia do Sul capitalista. Recentemente, alguns acordos foram feitos entre Estados Unidos e Norte-Coreia, permitindo que as tensões das Coreias fossem amenizadas. Um outro exemplo é a própria Indochina. A região da Indochina, onde está o Vietnã, era uma região que foi colonizada pelos franceses. Essa colonização levava sob a medida da exploração principalmente do chá, que vinha daquela região. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, uma vez a França invadida, o Japão, que estava aliado ao eixo, toma conta da Indochina, invade a Indochina. E o Japão expõe a Indochina, apesar das humilhações, e também, logicamente, a uma inferioridade cultural, visto que os japoneses não enxergavam, né, a população indochina como digna de respeito em relação à sua cultura. Terminada a Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh, um líder comunista, ele começa a lutar para expulsar o Japão da Indochina e com isso, né, a Indochina não volta à mão dos franceses e ela consegue a sua independência. Então a região da Indochina vai se dividir em 3 territórios: Laos, Camboja e Vietnã. O grande problema está ligado ao Vietnã, porque o Vietnã fica dividido o norte socialista, e o sul capitalista. E novamente o norte ele vai tentar unificar todo o Vietnã sob a bandeira do socialismo. Mas ele vai contar com um aliado. No sul havia um partido muito forte, que é o Partido Socialista Vietnamita, de origem, chamados Vietcongs, de origem comunista, e eles passam a receber arma e munição do norte para fazer vários atentados e com isso facilitar essa unificação. Percebendo essa corrida, os Estados Unidos vai auxiliar o Sul, não enviando dinheiro, mas enviando tropas. E nesse mesmo pensamento, China e União Soviética enviam tropas ao norte. A guerra é acirrada, os americanos vão ter que ter um combate em selva, coisa que eles não haviam feito. Isso leva à vitória de muitas vezes os Vietcongs. Também os Estados Unidos vão usar pela primeira vez algum tipo de defensiva agrícola que desfolham as árvores e deixavam à vista o solo vietnamita, né? Fazem ataques aéreos com bombas de gasolina em gel, que destruíam os buracos onde ficavam escondidos os vietnamitas e ali possibilitava a queima e a morte de muitos. Mas a morte de muitos de ambos os lados, e principalmente dos Estados Unidos, levanta uma série de protestos dos Estados Unidos que faz com que eles se retirem da guerra. Não é assinada uma rendição, mas o Vietnã é unificado sob a bandeira socialista. E o último movimento, ele acontece antes da Guerra do Vietnã, que é a Revolução Cubana. Mas ela tem uma influência muito grande porque ela passa a ser o exemplo a não ser seguido na América e que vai levar a América a intervenções militares para evitar a chegada do comunismo. Cuba fica independente em 1898, final do século XIX. Ela se torna independente da Espanha e com a ajuda dos Estados Unidos. São 2 territórios, Cuba e Porto Rico. Tanto é que as bandeiras cubanas e porto-riquenhas têm até uma semelhança. E essa semelhança nas cores só muda a posição dessas cores. Então o que ocorre? Com esse tipo de independência, Cuba passa a ser um país cuja dominação política americana é muito grande. Isso vai acontecer principalmente no governo de Fulgêncio Batista, que respondia diretamente aos americanos. Durante um tempo, Cuba vai ter uma resistência de um grupo formado por Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro, mas Fulgêncio prende Fidel e durante um tempo permanece então o capitalismo, a exploração dos americanos sobre Cuba. Esse é o discurso. Ao soltar o Fidel Castro, ele se junta com o irmão e com o Che, vai para uma região chamada Serra Maestra, se refugia e começa a recrutar camponeses. Nesse recrutamento de camponeses,
eles formam uma milícia que ataca a capital cubana, tomando o poder e estabelecendo o socialismo. Fulgêncio e todos os seus fogem para os Estados Unidos, mas auxiliados pelos americanos, eles tentam uma tomada do poder em Havana, desembarcando na Baía dos Porcos, mas vai ser uma tomada do poder furada, eles não vão conseguir, e ali vai se consolidar o regime socialista em Cuba. Durante toda a vigência da União Soviética, Cuba sempre recebeu ajuda dos soviéticos que compravam açúcar cubano. Vai ter um episódio muito estranho, que é até a tentativa de implantação de mísseis, uma base soviética em Cuba, que vai gerar uma celeuma, um problema tão grande, que quase que o mundo entrou em guerra por causa disso. Mas depois das negociações de Kennedy e do próprio governo Khrushchev, chegou-se ali a retirar esses mísseis de Cuba e, na sequência, a paz continua. O regime soviético vai cair no final dos anos 90, mas por interferência do líder Mikhail Gorbachev, que fica para uma próxima aula. O mais interessante é pensar que o conflito não acontece entre superpotências, mas é dissolvido para o restante do mundo, configurando em conflitos entre capitalistas e socialistas, auxiliados ou pela União Soviética e pelos Estados Unidos, na verdade não é ou aí, é pelos Estados Unidos, né, que fazem um enfrentamento no terceiro mundo, mas não um enfrentamento direto, ok? Muito obrigado, então espero que tenha ajudado. Esse é um resumo, logicamente, para guiá-los aí no estudo, ok? Obrigado.